Número 3, nesse momento em que se fala sobre a possibilidade de ONGs estarem causando incêndios criminosos na Amazônia, vale relembrar um episódio que mostra do que o pessoal da esquerda é capaz. Em 1989, uma praga chamada vassoura de bruxa devastou as plantações de cacau no sul da Bahia. Foi o maior desastre econômico da história do estado. 200 mil pessoas ficaram desempregadas. Em 2006, a Veja revelou que a praga foi fruto de terrorismo biológico. 4 petistas disseminaram a praga para minar a influência política dos barões de cacau, como publicou a revista. Um dos petistas elencados pela Veja é Eliezer Barros Correia. Ele, bem mais tarde, foi nomeado pelo governo Temer para os serviços de assistência à cultura do cacau. Acreditem se quiserem, mas é importante a gente contextualizar e mostrar as possibilidades que existem aí no ar. Agora, uma coisa é mostrar isso, o que já aconteceu, e investigar o que está acontecendo. Outra coisa é o presidente fazer acusações sem prova, Augusto. É a mais pura verdade. Essa história me foi confirmada pelo Antônio Carlos Magalhães, que na época, quando ele era governador da Bahia, ele disse que era exatamente isso que tinha acontecido. Hoje, me parece, talvez eu esteja errado, mas há pelo menos 3 anos era assim, São Paulo era o maior produtor de cacau. Olha que maluquice. Para quem lê os livros do Jorge Amado, né, sobretudo Terras do Sem Fim e são 2 livros, Terras do Sem Fim, eu já apresento... Todos os livros dele, a própria Gabriela Cravo e Canela fala disso, o Mar Morto... Mas ele escreveu 2 livros especificamente sobre a conquista, a disputa das terras do cacau. São Jorge dos Ilhéus e Terras do Sem Fim. Ele conta, ele descreve isso, a luta pelo cacau e mostra a pujança dos produtores de cacau na Bahia. Hoje, essa vassoura de bruxa acabou com essa hegemonia. Zé Maria Trindade. A CEPLAC, que o órgão público, né, que cuida exatamente da cultura do cacau, tentou desesperadamente acabar com esta praga que mudou a economia do Brasil e principalmente da Bahia. A gente vê ali na região cacaueira da Bahia uma recuperação agora, um plantio de cacau totalmente diferente, o cacau orgânico, tentando levar mais a cultura da qualidade, né, do consumo de um cacau, de um chocolate mais orgânico e tal, mas mudou completamente. A vassoura de bruxa veio de outros países, disseminada, segundo fontes, desta forma, exatamente para atacar os barões do cacau que dominavam a política baiana, né? Nomeavam governadores, porque eles que tinham os currais de votos, né? E deputados e tal. A economia sempre foi muito próxima ali da atividade política. E a vassoura de bruxas arrasou cacaueiros inteiros que tiveram que ser queimados, né? Então, é verdade que a vassoura de bruxas representa uma mudança de ciclo na economia do Brasil e da Bahia, principalmente da Bahia. Para não deixar qualquer dúvida, os títulos dos livros são Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. Agora é sempre bom contextualizar a questão internacional aí, em todo esse movimento Pray for Amazônia e etc., porque o Jair Bolsonaro era um candidato que se apresentava como direitista, então assumiu para fazer um governo de direita, se aliou a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, se aliou a Donald Trump. Esse pessoal tem inimigos também no cenário internacional. A família Bolsonaro ali já questionou muitas vezes o aquecimento global antropogênico, por exemplo, aquele provocado pelo homem. Então, em todo o entorno existe a crença de que o aquecimento global está aí dentro de ciclos da Terra naturalmente, que ele ocorre naturalmente, quer dizer, não é o homem que provoca isso. Isso vai contra toda uma tese que circula e é defendida por essas pessoas pelo mundo. Então, tudo isso gera uma oposição muito forte ao governo do Jair Bolsonaro, e eles encontraram nisso, que é uma pauta progressista, supostamente mundial, uma trincheira contra as atitudes do Jair Bolsonaro. Então isso está sendo explorado exacerbadamente, sem que as causas venham à tona em todos os seus detalhes. Então é claro
que eu falo aqui da dificuldade de comunicação do governo para vencer todo esse movimento orquestrado, sim, mas é claro que é difícil também você rebater a tudo isso de repente. Porque eu digo isso também, não só por causa desse caso, por exemplo, provocado aqui por esquerdistas, essa praga, a vassoura de bruxa, né? Como também pelo fato de que a gente já apontou aqui no programa Os Pingos nos Is, de que durante o governo do PT houve ano com 215% de desmatamento e o pessoal não dava a menor atenção mundo afora. Porque quando há uma afinidade ideológica ou há uma parceria internacional conveniente, eles não falam a mesma coisa que falam de um governo adversário, Augusto. Sem a menor dúvida. Por que nenhum órgão de imprensa aí da imprensa tradicional se preocupou em devassar as ONGs? Todos sabem que existem pelo menos um bom punhado aí de ONGs que são malandras. Nunca vejo investigação sobre isso, mas, né? Quanto cada uma ganhou, por exemplo, nos governos passados? Exatamente, agora tem mais. Por acaso não houve desmatamento durante os governos do PT? Como houve, como lembrou o Felipe. Agora, e quem criminalizou a ação do agronegócio injustamente e de maneira mentirosa? Gente como Carlos Mink, que dizia que o Blairo Maggi queria plantar soja nos Andes, etc. E várias dessas ONGs também, que atacam o agronegócio brasileiro. O crescimento do agronegócio se deve ao aumento da produtividade, não ao aumento da área plantada. É bom que se repita isso. Muito bem, pauta número 4, não, intervalo comercial, tá certo, Cleiton Binha, nosso produtor, que aliás, eu vou dedurar o Binha, ele botou aqui na pauta